Olá, seja muito bem-vindo de volta ao canal ProRenko. Eu sou Luiz Pacini e hoje nós vamos dar o segundo passo na nossa jornada pela mente do trader, baseada na obra de Mark Douglas. No último vídeo, descobrimos que o segredo não está no gráfico, mas na sua cabeça. Hoje, o buraco é mais embaixo. E aviso de antemão, este vídeo pode tocar numa ferida. Vamos falar sobre algo que todos nós desejamos desesperadamente. Algo pelo qual lutamos a vida toda, mas que no trading pode ser a causa da sua ruína. Vamos falar sobre a liberdade. Mark Douglas traz uma visão perturbadora neste ponto. A liberdade é formidável, sim, mas será que você tem os recursos psicológicos para lidar com uma liberdade ilimitada? A maioria de nós não tem. E é exatamente por isso que eu, Pacini, vejo tantas pessoas extremamente inteligentes, bem-sucedidas em outras carreiras, fracassarem miseravelmente no mercado. Douglas conta que em 1994 estava almoçando com um editor de livros sobre trading. Eles discutiam um mistério. Por que pessoas tão competentes em outras áreas perdem dinheiro aqui? O editor sugeriu: será que as pessoas entram no trading pelos motivos errados? Pela emoção? Pela ganância? Mark Douglas parou, pensou e disse: sim, a ganância e a emoção atrapalham, mas a verdadeira atração, o verdadeiro ímã do trading é algo muito mais elementar. A atração é a liberdade criativa ilimitada. Pense na sua vida agora. Desde que você nasceu, quantas vezes você pôde fazer exatamente o que queria, na hora que queria, sem dar satisfação a ninguém? Quase nunca, certo? No trading, você define as regras. Você decide comprar, vender, sair, entrar. Ninguém vai te impedir. O mercado não diz não. E é aí que mora o perigo. O problema, segundo Douglas, é que nascemos e crescemos dentro de estruturas sociais. Família, escola, emprego, leis de trânsito. Tudo tem regra, tudo tem limite. Essas estruturas moldaram quem nós somos. Elas nos dizem o que podemos e não podemos fazer. Agora, imagine pegar uma mente moldada por regras a vida inteira e jogá-la num ambiente onde não existem regras externas. Aqui no ProRenko eu sempre bato nessa tecla. O mercado não tem começo, meio ou fim definidos, a não ser que você defina. O mercado não vai te parar se você estiver perdendo dinheiro. Mark Douglas argumenta que precisamos fazer um ajuste mental. Precisamos criar uma estrutura interna, já que a externa não existe. Mas, e aqui está o grande conflito, nossa mente luta contra a criação dessas regras. Por quê? Para entender isso, precisamos voltar à nossa infância. Vamos visualizar uma cena que Mark Douglas descreve com perfeição. Imagine uma criança. Toda criança é uma máquina de aprendizado, movida pela curiosidade. Essa curiosidade é uma força interna, genuína. Ninguém precisa ensinar uma criança a ser curiosa. Agora, imagine um bebê engatinhando pela sala. De repente, ele vê algo novo em cima da mesa, uma jarra brilhante. A curiosidade, aquela força interna, empurra o bebê em direção à jarra. Para ele, aquilo é uma necessidade. É um vácuo na mente que precisa ser preenchido com a experiência de tocar na jarra. Ele engatinha, se apoia na mesa, estica a mãozinha e... Não toca aí! O grito vem do outro lado da sala. O bebê se assusta, cai sentado e começa a chorar. O que aconteceu aqui? O ambiente externo, os pais, impôs um limite. O impulso natural da criança foi bloqueado. Claro, a criança precisava aprender que a jarra é perigosa ou valiosa. Mas psicologicamente o que aconteceu foi uma negação de impulso. Douglas explica que necessidades criam um vácuo mental, e a natureza abomina o vácuo. Quando o desejo não é satisfeito, sentimos dor emocional. E o que fazemos com essa dor? A criança chora, e o choro é um mecanismo natural para liberar energia negativa. Mas muitas vezes os pais dizem: pare de chorar, engole o choro. Então, o que acontece com aquele impulso negado? Ele desaparece? Não, ele se acumula. Mark Douglas sugere que, ao chegarmos à idade adulta, carregamos milhares de nãos acumulados, milhares de impulsos reprimidos.
Isso cria uma resistência subconsciente a qualquer tipo de regra. Agora corte para o presente. Você descobre o trading, um lugar onde ninguém diz não, um lugar onde você tem liberdade total. É como se você tivesse encontrado o paraíso. E aí alguém, talvez um mentor ou eu mesmo aqui no ProRenco, diz: para ganhar dinheiro você precisa criar regras rígidas, ter disciplina e limites. Sua mente grita: de jeito nenhum, eu vim para cá justamente para fugir das regras. Você percebe o conflito? A própria razão que te atraiu ao mercado, a liberdade, é a razão pela qual você resiste à disciplina necessária para sobreviver nele. É uma ironia cruel. Queremos a liberdade, mas não temos a estrutura interna para lidar com ela sem nos machucarmos. Eu, Pasini, quero que você seja sincero consigo mesmo agora. Você sente essa resistência? Você sabe que deveria colocar um stop loss, mas na hora H você dá um jeitinho de mover ele. Você sabe que já bateu a meta, mas continua operando porque ninguém manda em você? Deixe um comentário aqui embaixo. Qual é a regra que você sabe que precisa seguir, mas sua mente sempre arruma uma desculpa para quebrar? Vamos discutir essa autossabotagem. Essa resistência à estrutura cria 4 grandes problemas psicológicos que Mark Douglas identifica. Vamos dissecar cada um deles, porque é aqui que o dinheiro vai embora. Problema 1. A relutância em criar regras. Já falamos sobre isso, mas vamos aprofundar. Muitos traders concordam que regras são importantes, mas na prática operam pelo instinto. Douglas diz que isso acontece porque associamos regras à dor. Regras lembram os nãos da infância, regras lembram a falta de liberdade. Então, para evitar essa dor, operamos soltos, sem plano, sem limites. E quando ganhamos dinheiro assim, reforçamos a ideia de que regras não são necessárias, o que nos leva ao segundo problema. Problema 2. Não assumir a responsabilidade. Este é pesado. O trading é uma escolha livre. Ninguém te obrigou a clicar no botão. Mas, se o trade der errado, de quem é a culpa? Se você opera de forma aleatória, sem regras definidas, é muito fácil culpar o mercado. O mercado estava volátil, o corretor me enganou, foi azar. A aleatoriedade é o refúgio perfeito para quem não quer assumir a responsabilidade. Se você tivesse um plano rígido e o trade desse errado, você teria que admitir: minha análise estava errada ou meu plano falhou. Isso dói. Para evitar essa dor, preferimos operar no caos, porque no caos a culpa nunca é nossa. Estamos tocando em pontos muito sensíveis da psicologia humana aqui. Mark Douglas não alivia e aqui, no canal ProRenco, a gente também não. A verdade precisa ser dita. Se você está gostando dessa análise profunda e quer que continuemos trazendo capítulo por capítulo desse clássico, deixe o seu like agora. É a forma de sabermos que esse conteúdo está gerando valor para você. Problema 4. A dependência de recompensas aleatórias. Aqui, Mark Douglas usa a ciência, e preste muita atenção nisso. Estudos com macacos mostram algo fascinante. Se o macaco faz uma tarefa e ganha uma recompensa todas as vezes, ele aprende. Se você para de dar a recompensa, ele para de fazer a tarefa. Rápido. Mas, se você dá a recompensa de forma aleatória, às vezes sim, às vezes não, de surpresa, o macaco nunca para. Ele fica obcecado. Mesmo quando as recompensas param de vir, ele continua tentando, esperando aquela surpresa boa. Isso soa familiar? O mercado é uma máquina de recompensas aleatórias. Às vezes você faz um trade horrível, totalmente errado, sem critério, e ganha dinheiro. O mercado te recompensa por um comportamento ruim. Isso libera substâncias químicas de euforia no cérebro. Você fica viciado na surpresa. Você deixa de ser um trader e vira um apostador. Você não quer um salário constante, você quer a emoção da incerteza. O problema é que essa dependência nos deixa num estado de sem escolha. Nós ignoramos os riscos, ignoramos a proteção do capital. Tudo em busca daquela próxima dose de dopamina de um ganho inesperado. Ganhos consistentes são entediantes, ganhos aleatórios são emocionantes, e a emoção é inimiga da conta bancária. Por fim, chegamos à raiz da frustração social. Na sociedade, aprendemos a manipular o ambiente. Se queremos algo, pedimos, exigimos, negociamos, manipulamos as pessoas. Aprendemos a controlar o externo para satisfazer o interno. No trading,
tentamos fazer o mesmo. Tentamos vingar do mercado. Ficamos com raiva do mercado. Torcemos para o mercado. Mas aqui está a verdade brutal. O mercado não liga para você. O mercado não sabe que você existe. Você não pode manipular o mercado, a não ser que você tenha bilhões de dólares. Mark Douglas diz: você não pode controlar o que o mercado vai fazer. A única coisa que você pode controlar é a si mesmo. Os vencedores pararam de tentar controlar o fluxo de preços e começaram a controlar a própria percepção. Eles aprenderam a controlar seus impulsos, seus medos e suas ações. O paradoxo do trading é este. Ele te dá um presente, a liberdade total, que é, ao mesmo tempo, um veneno. O mercado é um fluxo constante, sem começo e sem fim. Diferente de um jogo de cartas onde a rodada acaba, o mercado continua. Se você estiver perdendo e não fizer nada, o mercado vai tirar tudo o que você tem. Você pode se tornar um perdedor passivo. Para sobreviver, você precisa fazer o que é mais difícil para o ser humano: criar uma estrutura mental interna que discipline essa liberdade. Você precisa ser o seu próprio chefe, o seu próprio policial e o seu próprio gestor de risco. Você precisa aceitar que a liberdade de operar exige a responsabilidade total pelo resultado. O convite de hoje do Pacini é para você olhar para dentro. Os impulsos que você reprime, a raiva das regras, o desejo de provar que está certo, tudo isso está operando contra você no gráfico. A liberdade é maravilhosa, mas no trading, a liberdade sem disciplina é apenas uma maneira rápida de se destruir financeiramente. Pense nisso até o nosso próximo vídeo, onde vamos continuar desvendando como construir essa tal estrutura mental. Se gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal ProRenko e indique aos seus amigos. Eu sou o Pacini. A jornada para a consistência continua. Um forte abraço.